Esta é a metralhadora pistola 40 alemã. Se você chegou a este vídeo é porque pelo menos já a viu alguma vez na sua vida, e isso não é por acaso. Esta é provavelmente a submetralhadora mais famosa do século XX, mas hoje eu não vim falar das curiosidades típicas da metralhadora pistola 40 que a Wikipédia mostra para você. Vamos falar de todas essas particularidades e mistérios que só os mais especialistas conhecem dessa arma. Vamos falar sobre por que ela tinha um gancho embaixo do cano e também sobre seus carregadores. Segredos enormes. Por que era 100% obrigatório usar luvas com essa arma? De onde vinha o apelido Smider? Sobre os silenciadores. Porque nunca deve encher os carregadores ao máximo se quiser sobreviver. E além disso, porque os espanhóis foram em parte responsáveis pelo seu surgimento. Tudo isso e muito mais em breve. Então é melhor você se acomodar e seja bem-vindo ao Clube das Armas. A submetralhadora metralhadora pistola 40 tem uma origem curiosa. Em 1936, começa a Guerra Civil Espanhola e, obviamente, a Alemanha simpatizava com o lado ultranacionalista espanhol. Antes e durante o conflito, armas e logística foram enviadas para a da Espanha, não só com a intenção de apoiar seu aliado, mas também para avaliar as novas armas do nascente Terceiro Reich. Em combate real, particularmente as submetralhadoras que chegaram à Espanha foram as Hermas. A EMP foi desenvolvida pelo novo governo alemão, baseados nos poucos exemplares da metralhadora pistola, 18 que sobreviveram aos combates, e também em alguns modelos da época do entreguerras. Os relatórios entregues pela Espanha à Alemanha foram realmente animadores. Os Herma EMP eram fantásticos, boa precisão, boa cadência e eram ergonômicos. A recusa de sua adoção foi feita pelos artífices da Blitzkrieg, Rommel, Guderian e Manstein, que não odiavam a metralhadora pistola, mas queriam uma submetralhadora grande, compacta e ergonômica para espaços fechados, como blindados e aviões de paraquedistas. Tinha que ser bastante versátil e funcional, e não havia espaço para duas submetralhadoras gerais para todo o exército. Então, isso fez com que o IMP fosse descartado e, em 1936, começasse o desenvolvimento da metralhadora pistola, 38 submetralhadora que viu o início da Segunda Guerra Mundial. A metralhadora pistola 38 era muito boa, praticamente a primeira submetralhadora moderna da história. Ela usava baquelite no punho e na tampa da caixa de mecanismos. Feita de compensado, foi a primeira com coronha dobrável. O problema dela era igual ao da Minas Gerais, 34. Era perfeita, mas sua fabricação era complexa e utilizava aço, que ficou escasso após sua ativação. A produção em massa de tanques elevou bastante seu preço. Durante a invasão da Polônia, era difícil vê-la porque havia poucos exemplares. Em 1938 foram produzidas apenas 1.000 unidades. Em 1940, havia apenas 42.000 em toda a Wehrmacht. O que foi feito foi refinar seu design de forma extrema, para torná-lo mais barato naquele ano. E assim, surgiu o que seria a metralhadora pistola 40, que foi mais ou menos o equivalente ao AKM do Avtomat Kalashnikova, 47, ou a Minas Gerais, 42 da Minas Gerais, 34. Uma versão otimizada para a fabricação rápida. Com o novo modelo, a produção subiu 10.000 unidades por mês. No início de 1944, já haviam sido produzidas 700.000 metralhadora pistola 40, tornando-se a submetralhadora mais prolífica da Wehrmacht. Um dado curioso sobre a metralhadora pistola 40 é que ela era conhecida como Schmeisser. Sendo um apelido bastante peculiar, as pessoas acham que esse apelido foi em homenagem ao criador da submetralhadora, que acreditam ter sido Hugo Schmeisser, criador da metralhadora pistola 18, mas, na verdade, tanto a metralhadora pistola 38 quanto a metralhadora pistola 40 foram projetadas pelo engenheiro Heinrich Ballmer. O que Schmeisser realmente projetou foi a metralhadora pistola 41, uma versão muito mais clássica e, na minha opinião, bonita. Dos metralhadora pistola que levavam seu nome nos carregadores, esses carregadores foram fabricados em massa e eram compartilhados com a metralhadora pistola 40. Isso fez com que os alemães pensassem que ele era o criador da arma e a chamassem de Schmeisser em sua homenagem. Mas chega de história, hora de falar de coisas interessantes. Por que ninguém fala mal da metralhadora pistola 40?
o que a tornava tão especial. Além do que já foi mencionado, é claro, há muitos aspectos de design que faziam dessa arma uma das melhores submetralhadoras do conflito, se não a melhor, claro. Por exemplo, observe o gancho que ela tinha embaixo do guarda-mão. Muitos pensam que se trata de um acessório para facilitar o controle durante o disparo automático, mas não é isso. Lembra quando falei que a metralhadora pistola 38 e a metralhadora pistola 40 foram feitas para uso em veículos e na Blitzkrieg? Bem, este é um claro exemplo disso. Trata-se de um acessório que eliminava completamente o recuo do fuzil, quando ele era apoiado em saliências de aço. Em veículos de transporte de pessoal, especificamente projetados para isso, como o Sonderkraftfahrzeug 251, isso foi feito dessa forma para que os veículos em movimento tivessem vários homens atirando ao mesmo tempo, além das metralhadoras principais, favorecendo o movimento rápido necessário para a Blitzkrieg. Esse acessório podia ser de aço, alumínio ou margolide, uma variante da baquelite. Algo bastante curioso que você vai ver em todos os usuários da metralhadora pistola 40 tem a ver com esse acessório. E é que sempre que você vir um soldado usando uma metralhadora pistola 40Q, ou pelo menos em 90% dos casos, segundo muitos meios de comunicação e historiadores, isso era porque era estritamente obrigatório usar luvas para manusear a metralhadora pistola 40, mas porque era obrigatório usar luvas para ser usuário da metralhadora pistola 40. Bem, após pesquisar um pouco, não encontrei nenhum tipo de ordem nem estatuto em documentos oficiais que faça referência ao uso obrigatório de luvas. Mas certamente é totalmente verdade que se você usava uma metralhadora pistola 40, tinha que usar luvas. E encontrei muitas provas disso. Há muitas fotos de soldados usando a metralhadora pistola 40 com luvas, inclusive no verão, segundo a Wikipédia americana. O cano não tinha nenhum tipo de isolamento da parte externa da arma, fazendo com que esquentasse muito na região do guarda-mão. Por isso, você podia se queimar se colocasse a mão ali por acidente. Revisei a citação e é uma fonte confiável, que estudou diversos fuzis automáticos do século XX, mas eu dou meu aval a essa informação. Esse ressalto era a única coisa que separava sua mão da parte quente do cano. E embora a área de superaquecimento esteja parcialmente longe da sua mão, você certamente poderia tocá-la por acidente, queimando sua mão. Por isso faz sentido que normalmente vejamos os soldados, usuários da metralhadora pistola, 40 sempre com luvas nas fotos. E como prova de que o uso intensivo de luvas com a metralhadora pistola, 40 era real. A metralhadora pistola 40 tinha disponível esse tipo de acessório, que permitia aos soldados puxar o gatilho usando grossas luvas de couro que não cabiam dentro do arco do gatilho. Isso mostra o uso comum de luvas com essa arma, embora nem todos gostassem, principalmente no verão, quando o calor dificultava seu uso. Outra peculiaridade da metralhadora pistola 40 eram os carregadores. A versão 38 era mais cuidadosa, enquanto a 40 foi feita para facilitar a fabricação. Surgiram muitos problemas com a alimentação. Os carregadores de chapa mais simples da metralhadora pistola 40 eram de dupla fileira e, ao final do percurso, passavam para uma única fileira. Nesta parte, em particular, sofria desgaste extremo, deformações e danos, porque os soldados, no calor do combate, costumavam segurar a arma pelo carregador, fazendo com que a ranhura de alimentação não segurasse bem o carregador ou deformasse o batente, causando travamentos. Quando os carregadores sujavam, travavam a ranhura de alimentação na área citada, emperrando a arma. Comumente, outro defeito estava relacionado com a mola do carregador, que simplesmente era de má qualidade, e podia travar a arma ao empurrar os cartuchos com menos força após uso contínuo. O que vou contar é um conjunto de histórias anedóticas, mas que são consideradas verdadeiras, porque simplesmente há muitos testemunhos sobre isso. Os soldados alemães resolveram o problema da mola do carregador, limitando o carregamento a 28 ou 30 cartuchos, apesar da capacidade de 32. Assim evitavam sobrecarregar a mola e ela durava mais. Essa história não me parece nada estranha, e me parece mais uma lenda do que realidade. Se você já serviu em algum conflito pelo seu país, provavelmente isso não lhe pareceu estranho, já que é uma prática extremamente comum nos exércitos modernos para preservar a vida útil dos carregadores. As metralhadoras pistola 40 tinham acessórios bastante curiosos e alguns deles simplesmente foram um fracasso.
Um deles era uma tampa que protegia o cano da neve, sujeira e oxidação. Esse acessório acabou sendo retirado após apenas 1 ano de uso, já que na Barbarossa ele congelava e dificultava abri-lo. Outro acessório que fracassou foi o silenciador. Tentou-se de várias formas adaptar um silenciador ao metralhadora pistola 40, mas essas tentativas fracassaram, porque sempre os requisitos eram que eles deveriam poder ser usados em todos os metralhadora pistola 40 existentes. No meio do conflito, a alternativa promissora foi o L-45, que em vez de usar braçadeiras como seus predecessores, eram rosqueados na boca dos canos especiais de festim. Mas como esses canos não tinham uma rosca fixa, o silenciador tinha um calibre desproporcional ao de 9mm para evitar choques, o que fez com que sua adoção fosse cancelada. Num vídeo recente, um inscrito, Léo Commander 186, fez uma pergunta curiosa. Se as submetralhadoras de tiro rápido, como a PPS-41 e a Thompson, eram tão boas, por que os alemães não as copiaram? Bom, se elas eram tão boas assim, é algo que podemos debater no futuro. Vídeo, porque eu vou me estender demais. Mas certamente, os alemães tentaram copiar as boas características dos fuzis, como a PPS-H, e aplicá-las à metralhadora pistola 40. Por exemplo, existe um modelo chamado metralhadora pistola 40, que geralmente era uma metralhadora pistola 40 com carregadores duplos. Quando um acabava, você simplesmente deslizava para usar o outro. Assim, era possível ter 64 cartuchos prontos para acabar com qualquer um. O problema era que simplesmente não era uma melhoria muito significativa no processo de recarga. Além disso, resultou em uma adaptação ruim que limitava outras funções da arma. Fazer modificações em uma arma que você já produz e cujo suprimento é vital para o seu exército em combate é bastante difícil. Por isso, os alemães não substituíram completamente o metralhadora pistola 40 durante o conflito. Apenas tentavam modernizá-lo e adicionar funcionalidades pela metade que, no final, não se encaixavam totalmente. Você gostaria de saber por que os alemães às vezes miravam a artilharia para que ela ricocheteasse no chão? E que neste vídeo, para saber disso, muito obrigado por assistir a este vídeo e até logo.